Fala galera que curte o PC Fact. No vídeo de hoje nós vamos comparar a GTX 980 Ti Xeon Game com o GTX 1070 Xeon Game, mas não se engane. Por mais que as duas sejam Xeon Game, elas não mantêm o mesmo padrão de qualidade. A GTX 980 Ti Xeon Game ela tem um padrão diferente da 1070. Assim como se você for verificar, por exemplo, a GTX 780 Ti WindForce não tem o mesmo padrão da GTX 970 WindForce. Um outro detalhe que a gente tem que dizer é com relação aos testes que a gente vai fazer. Primeiro, nós ordenamos elas por performance. Então, a que tiver mais em cima será a que teve melhor performance no jogo em questão. Nós colocamos as duas tanto em estoque quanto em overclock. A gente adicionou um Power Target, um Temp Target e um Core Clock. Nós não mexemos no Memory Clock. Além disso, os clocks, só para você ter uma referência, na 1070 foi de 2025 MHz e na 980 Ti foi de 1474 MHz, ok? Além disso, vamos analisar o uso de memória de vídeo, o uso de RAM, o uso de CPU e Core, comparar a linha de FPS, verificar a estabilidade, enfim. Eu espero que vocês gostem. Você está vendo aí a GTX 980 Ti Xeon Game, você consegue reparar perfeitamente que a carenagem dela é mais robusta, ela tem esses três fãs que se repetem no novo modelo, continuam com os mesmos três fãs, mas a carenagem não é tão robusta, ela é de plástico. O backplate, por exemplo, é vazado praticamente na Xeon Game, mantém um diferencial no design. Já na GTX 1070, esse design ele é mais minimalista, então vai do gosto, mas ao menos protege todo o PCB. Agora, sem mais comparações, vamos diretamente para as suas performances em jogos. Bom galera, vamos começar aqui com o Mad Max em 1440p com tudo no máximo. Em primeiro lugar veio a GTX 980 Ti com overclock 122 FPS, seguida da 980 Ti em estoque com 114. Você pode ver que a 1070, mesmo com overclock, não passou a 980 Ti em estoque sequer com 109 FPS e a 1070 em estoque com 106. Seguindo aí, temos Just Cause 3 em 1440p com tudo no máximo, a GTX 980 Ti com overclock também lá no topo. Você pode ver que ela empatou em termos de frames médios com a 1070 overclock, mas ela ganhou em frames mínimos, 77 contra 62. A GTX 1070 em estoque ganhou pelo menos da GTX 980 Ti em estoque por uma fração de 1 frame. Seguindo aqui, vamos falar agora de Batman Arkham Knight em 1440p com tudo no máximo também. A 980 Ti em overclock mais uma vez na frente com 87 FPS, a 980 Ti em estoque ganha mais uma vez da 1070 em overclock com 83 FPS e a 1070 em overclock 78 contra 76 em estoque. Seguindo aqui, vamos para The Division em 1440p também com tudo no máximo, inclusive detalhes. A GTX 980 Ti com overclock em 72 FPS e a 980 Ti em estoque 67, um pouquinho abaixo de 1070 com overclock 66 e 1070 em estoque com 63. Rise of the Tomb Raider DirectX 12 1440p, tudo no máximo, 980 Ti com overclock novamente à frente com 65 FPS. A 980 Ti em estoque ficou com 60, a 1070 com overclock 59 e a 1070 em estoque com 56. Mirror's Edge Catalyst em 1080p com tudo no máximo, a 980 Ti com overclock 140 FPS, a 980 Ti em estoque 131 contra 129 da 1070 em overclock e 125 da mesma placa em estoque. E agora, por fim, The Witcher 3 em 1440p. A GTX 980 Ti ganhou mais uma vez com 59 FPS em overclock. A 1070 vem logo atrás em overclock com 56, quase empatando com a 980 Ti em estoque, também 56, mas o que desempatou foi a mínima. A GTX 1070 em estoque está com 55. Agora a gente vai para a análise de caso de The Witcher 3 nas 4 ocasiões, ou seja,
GTX 980 Ti, 980 Ti em overclock, 1070 e 1070 em overclock. A gente vai começar aqui com o core clock de cada GPU. Você pode ver que as 1070 em vermelho mantém o clock lá em cima, mas em overclock ela tem pequenas quedas. Já a 980 Ti em overclock, que é a parte branca com duas linhas ao invés de uma, ela se mantém fixa, que é excelente, se mostra um rendimento muito bom da placa. Vamos olhar aqui os frames por segundo, a linha de frames, né? Você pode ver aí que a 980 Ti em overclock sempre se mantém praticamente acima das outras, mas é muito próximo o desempenho uma da outra. A VRAM agora, utilizada por cada GPU. Como você pode perceber, a GTX 980 Ti usa pouquíssima VRAM, entre 2.2 e 2.3. A 980 Ti em overclock fica na casa dos 2.4. A GTX 1070 em estoque fica entre 2.6 e 2.7. E já ela em overclock quase chega nos 3 GB lá, passando dos 2.800 MB. A que menos utiliza RAM, memória RAM mesmo, é de DDR4, é a GTX 980 Ti em estoque, seguida pela 1070 em overclock, que usa entre 6 e 6.2. A 980 Ti em overclock já passa dos 6.2, passando quase para 6.4, e a 1070 em estoque é a que mais usa memória RAM. Aqui nós vamos ver as temperaturas das VGAs, tá? Como você pode ver, a GTX 1070 em estoque ou em overclock não muda tanta coisa, ela fica variando em torno de 1 grau Celsius a 2 graus Celsius em decorrer do tempo. Já a GTX 980 Ti, mesmo que mantenha também uma pequena variação, ela tem mais temperatura em torno de 5, 6 graus a mais em relação a 1070, mostrando que a VGA 1070 consegue reduzir a temperatura mesmo mantendo a performance. E aí é o uso de CPU. Nós estamos com o Core i7 5930K e você vê aí perfeitamente que a GTX 1070, tanto em estoque quanto em overclock, usa bem menos CPU que a GTX 980 Ti, tanto em estoque quanto em overclock, e ainda é mais estável, ou seja, ela parece respeitar mais os limites do CPU. A GTX 980 Ti em estoque chegou a bater 40% de uso total de CPU, enquanto que a GTX 1070 em estoque bateu no máximo 27%. E por último, vamos falar um pouco do uso do núcleo do i7 5930K. Ele estava em 4.2. Essa medição vai medir o núcleo mais exigido naquele segundo e informar o seu percentual. Perceba que o uso de núcleo nas 1070 em estoque e overclock, ele é muito estável em comparação com o da GTX 980 Ti. Tanto é que logo ao começo nós temos um extrapolamento. O i7 chega em 100% de seu core, não é o processador, tá pessoal? É 100% de um dos seus núcleos. E aqui embaixo, logo mais à frente, ele volta, cai para 30%, mostrando um pouquinho de instabilidade da 980 Ti em overclock com relação ao processador. Vamos voltar agora para as conclusões, ver qual que é mais vantajosa. Vamos dar uma olhada aí no que a gente preparou para dizer as vantagens de cada VGA. As vantagens da GTX 980 Ti. Ela tem uma melhor performance fora da caixa assim que você compra e liga no seu computador, uma melhor margem de overclock e uma construção mais robusta. As vantagens da GTX 1070 são menor consumo, menor temperatura, mais estabilidade de uso de CPU, mais estabilidade de uso de core, maior disponibilidade para futuro SLI, menor exigência de fonte para SLI single, tecnologias para VR exclusivas, modelo mais recente, mais memória de vídeo, melhores conectores como HDMI 2.0B e DisplayPort 1.4 e o excelente GPU Boost 3.0. Bom pessoal, como vocês viram aí, ao final de tudo, a gente recomenda o seguinte para vocês. Como é que você vai decidir a placa de vídeo que você quer? Uma 980 Ti ou uma GTX 1070? Só um detalhe que a gente quer falar aqui antes de terminar, o GPU Boost 3.0. O GPU Boost 3.0, ele consegue, com muita eficiência,
entregar o máximo de performance praticamente que a GPU pode te entregar. Ele vai pegar o ASIC que você tem e vai conseguir chegar muito próximo do clock final que você vai conseguir com o seu overclock. Se você for lá aumentar mais ainda a tensão, o próprio GPU Boost 3.0 vai subir isso para você. E aí fica com uma margem de overclock menor, mas o overclock que a própria VGA sozinha alcança é muito grande, pessoal. Não pensem que o GPU Boost não é um overclock, ele não é um stop. Tanto é que o GPU Boost muda de placa para placa, ok? Com todas essas considerações feitas, eu espero que nós possamos ter conseguido entregar para vocês os argumentos suficientes para que vocês tomassem uma decisão, caso vocês quisessem descobrir se vocês queriam uma 980 Ti ou uma GTX 1070. Ok, pessoal? Um grande abraço, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, curtir o vídeo, compartilhar com os amigos de vocês e um grande abraço.